Olá, esse é o projeto de extensão do curso de Física da Universidade Estadual de Goiás. Continuando o nosso assunto do vídeo anterior, neste nós vamos falar sobre o clima. A formação dos tipos climáticos do nosso planeta está relacionada com os fatores climáticos em si e a condição de cada região. Esses fatores climáticos são latitude, altitude, massas de ar, relevo, maritimidade e continentalidade, vegetação e correntes marítimas. É importante lembrar que tempo é diferente de clima. O tempo pode variar, o clima não. Por exemplo, a variação do tempo em determinado período vai depender das características climáticas e das próprias estações do ano. E as estações do ano são definidas pelos movimentos da Terra, de rotação e translação. Agora vamos ver cada um desses fatores climáticos separadamente. A latitude. A linha do Equador divide a Terra em dois hemisférios, norte e sul. E a partir dessa linha são traçadas mais linhas em paralelo que variam de 0 a 90 graus. Na linha do Equador e nas regiões próximas, a temperatura é maior, porque a incidência dos raios solares é em um ângulo reto, ou seja, perpendiculares à superfície da Terra. Quanto mais próximo dos polos, ou seja, as latitudes maiores, a temperatura tende a ser menor, porque os raios solares incidem em um ângulo muito maior do que na linha do Equador, fazendo com que parte seja refletida para o espaço. A linha do Equador, como os outros meridianos, é uma linha imaginária. Passa por diversos lugares, inclusive no Brasil. Vocês sabem em quais estados a linha do Equador passa? Deixe aqui nos comentários. As massas de ar são grandes porções de ar que possuem características como temperatura, pressão e umidade mais ou menos parecidas com os lugares onde se formaram. Por exemplo, as massas de ar quente são formadas nos trópicos, próximo da linha do Equador. Já as massas de ar frio são formadas nos polos. Ainda temos as massas de ar úmidas. São formadas em regiões litorâneas, oceânicas ou com uma vegetação muito densa. E as massas de ar seco, que são formadas no continente. Então, essas massas de ar, quando se deslocam, elas vão levar essas características do lugar onde se formaram para outros lugares, modificando o tempo, deixando o tempo mais seco, mais chuvoso, mais frio ou mais quente. A altitude é outro fator que influencia no tempo, pois quanto mais alto um lugar, menor vai ser a quantidade de ar sobre ele e menor a pressão. Sendo assim, menor a interferência do efeito estufa. Então, em lugares mais altos, o clima tende a ser mais frio. Por isso que nos picos das montanhas, geralmente tem neve. E quanto mais próximo do nível do mar, maior vai ser a temperatura. O relevo pode influenciar no clima de lugar da seguinte forma, de uma maneira bem física. Ele dificulta a passagem de massas de ar úmido, por exemplo, deixando aquela região próxima a ele bem seca. Por isso que geralmente os desertos são cercados por uma cadeia de montanhas, pois as massas de ar não conseguem contornar o relevo e levar a umidade para aquela região. E essas chuvas que acontecem naquela região do relevo, pois ele não deixa a massa de ar passar para o outro lugar, são chamadas de chuvas orográficas. Em lugares úmidos, onde existem porções de água em forma líquida ou gasosa, a temperatura tende a se manter mais estável. Sendo assim, tem uma menor amplitude térmica. A temperatura não vai variar muito. Já a continentalidade tem um efeito oposto. Acontece em regiões com pouca umidade. Sendo assim, a amplitude térmica é muito maior. As temperaturas vão variar muito. Por exemplo, os desertos, que é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Isso acontece porque as áreas continentais perdem o calor absorvido do solo muito mais rápido do que a água. Ao mesmo tempo que a vegetação influencia o clima através da água que ela libera na sua respiração. Então, regiões com a vegetação mais densa vai formar um clima mais úmido, com mais chuvas. E esse clima influencia na vegetação, formando assim um ciclo. Por fim, temos as correntes marítimas, que são movimentações de águas no oceano, como rios dentro do oceano, assim como em Procurando Nemo, que são as rotas que as tartarugas usam para poder viajar. Chegar na corrente leste australiana, CLA. Irmão, tu tá nela, irmão. Saca só.
As correntes marítimas funcionam mais ou menos como os ventos. Elas podem ser quentes ou frias, dependendo da região de onde foi formada. As correntes quentes são formadas nas regiões intertropicais e elas promovem a elevação da temperatura e um regime de chuvas mais intensas. As correntes marítimas frias são formadas nos polos e elas fazem o oposto, diminuem a temperatura e formam a massa de ar mais seca, diminuindo então as chuvas. E aí, gostou do vídeo? Se sim, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha e nos segue nas redes sociais. E também ativa as notificações para você saber sempre que lançarmos um vídeo novo.